Amados irmãos, graça e paz, inicia-se nesse instante o culto solene ao Senhor aqui no templo da Igreja Presbiteriana de Canoas. Saudamos a todos aqueles que nos acompanham pela internet e também através da Rádio Felicidade 90.3 FM. Que Deus abençoe grandemente sua vida, onde você estiver agora, participando conosco, então, deste culto. Acompanhe, pois certamente sua vida poderá ser impactada com a palavra de Deus. O tema do culto nesta hora é surpreendidos pela graça de Deus. Que coisa boa quando Deus, de forma maravilhosa, nos surpreende em Cristo. Surpreendidos pela graça de Deus, nos quedamos aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler a palavra de Deus em Lucas, capítulo 10, versos 38 a 42. Acompanhe a leitura que farei. Diz assim o texto sagrado: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém. Maria quedava-se assentada aos pés do Senhor, e nós, surpreendidos pela graça de Deus, nos quedamos aos pés de Cristo. Vamos louvar a Deus nesse momento dizendo isso? O hino A Igreja em Adoração, de número 3, que diz que aos teus pés estamos para receber os ensinos. Vamos louvar ao Senhor nesse momento. Eterno Pai, teu povo congregado, humilde entoa ao teu louvor aqui, no dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti. Santo livro, ó grande Deus, tomamos com fé singela e reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados na plenitude do teu vasto amor. Ensina aos teus Espírito divino, dissipa as trevas destes corações, com a luz do teu celeste ensino, vem aclarar as tuas instruções. Aviva em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva os santos anjos de prazer.
Oremos ao Senhor. Bondoso Deus e Pai, diante dos teus pés nos prostramos e queremos receber tua preciosa instrução, pois não tem nada mais precioso do que ouvir as tuas palavras, que são palavras de vida eterna. Edifique as nossas vidas, fortaleça a nossa fé, abençoe a todos que estão nos acompanhando nesse exato momento, em suas casas, andando pelos seus caminhos, viajando, onde eles estiverem nos acompanhando, que a bênção do Senhor esteja sobre eles e que eles possam parar, quedados aos pés de Cristo, surpreendidos por sua maravilhosa graça. É a nossa oração nesse momento. Também rogamos, ó Deus, tuas bênçãos sobre aqueles que estão enfermos, acamados, membros da igreja que estão sofrendo ainda por causa da Covid-19, pessoas que estão nos nossos hospitais. Deus, nós rogamos que o Senhor abençoe para que o índice de contaminação possa ser diminuído, para que ações mais coerentes possam ser tomadas pelos nossos governantes, que o Senhor lhes dê sabedoria nestas horas, para que saibam como proceder. Abençoe nossos profissionais de saúde no enfrentamento da doença. Rogamos tuas misericórdias sobre eles. E aqueles que estão assustados, com medo da morte, que eles possam se quedar aos teus pés e ouvir os teus santos ensinamentos, as tuas palavras de vida eterna, para que encontrem paz e segurança em seus corações. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Surpreendidos pela graça de Deus, professamos nossa fé em Cristo. Vamos fazer leitura no Evangelho de João, capítulo 11. Farei a leitura do versículo 21 ao 27. Evangelho de João, capítulo 11, do versículo 21 ao 27. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Amém. Vamos recitar a nossa fé, lendo o nosso credo apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Teremos agora um momento de cânticos congregacionais, onde estaremos ofertando e dizimando ao Senhor. Você poderá fazer isso através de depósito bancário. Todas as coisas
Surpreendidos pela graça de Deus, oferecemos o melhor para a glória de Cristo. Antes da exposição da palavra de Deus, vamos estar orando pelas nossas crianças. Ó Pai amado, te damos graças mais uma vez, porque vamos ouvir agora a Tua palavra. Tu fala conosco através da Tua palavra e nós queremos pedir que o Teu Santo Espírito também venha falar com as nossas crianças através da palavra de Deus, que elas possam recebê-la, compreendendo aquilo que será transmitido. Nós te damos graças pela vida das crianças, Senhor, e que elas sejam abençoadas através da ministração da palavra de Deus. É o que nós rogamos no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Reverendo Daniel Alves, com a pregação da palavra de Deus. Meus irmãos, para nossa edificação nesse momento, eu quero convidá-los a meditarmos no texto de Marcos, no capítulo 14, onde faremos a leitura dos versos de 1 a 11. Nesses dias em que comemora-se o Dia Internacional da Mulher, eu gostaria de maneira especial trazer uma reflexão sobre a história de uma mulher que Jesus fez questão de que a sua atitude ficasse registrada para a memória sua, disse Jesus. É a história que nós vamos ler agora. E o meu desejo sincero é que a atitude dessa mulher, que foi louvada pelo Senhor, que foi destacada pelo próprio Cristo, possa inspirar as mulheres, os homens, as crianças, jovens, de todas as épocas, de todos os lugares, a fazerem o mesmo, pois são atitudes que marcam a história. Esse é o tema do que queremos tratar nesse momento. A palavra de Deus diz assim, no texto de Marcos, capítulo 14, de 1 a 11. Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam, a traição, e o matariam. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com precioso perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que esse desperdício de bálsamo? Por este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes o bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Amém. No dia 8 de março de 1857, as operárias têxteis de uma fábrica em Nova York entraram em greve, ocupando a fábrica para reivindicarem a redução de um horário de mais de 16 horas por dia para 10 horas. Estas operárias, que nas suas 16 horas recebiam menos de 1/3 do salário dos homens, foram fechadas na fábrica, onde, entretanto, se declarara um incêndio, e cerca de 130 mulheres morreram ali queimadas. Alguns anos depois, em 1910, numa conferência internacional realizada na Dinamarca,
foi decidido homenagear aquelas mulheres, comemorando o dia 8 de março como o Dia Internacional da Mulher. Nós precisamos atentar, acreditamos, precisamos atentar para o papel e a dignidade da mulher, conscientizando o mundo do seu valor, seu lugar na sociedade, tirando de sobre seus ombros a carga de preconceito e muitas vezes de humilhação. Mas, por outro lado, ao contrário do que grupos feministas têm feito, de hipervalorizar a figura da mulher, nós reafirmamos a sua singularidade dentro dos parâmetros da palavra de Deus. Ela foi criada à imagem de Deus e, como tal, é digna, sim, de ser respeitada e amada, assim como os homens. Nesse dia, então, nesse momento, eu gostaria de trazer uma palavra, especialmente de exemplo de uma mulher da Bíblia, que é destacada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. O texto que nós lemos fala sobre ela. Aqui no texto nós não temos o seu nome, mas você já deve saber, porque durante todo o culto hoje nós já lemos passagens que falam sobre ela. E essa mulher, ela teve uma atitude tão bela, a atitude dela marcou a história. O próprio Senhor Jesus disse, ela se antecipou para me ungir para a minha sepultura. O que ela fez foi para mim. E o que ela fez foi tão nobre que eu quero que vocês, quando pregarem o Evangelho do Reino, narrem o que essa mulher fez, para a memória dela, para a memória sua. Eu quero que vocês contem o que ela fez. Então, observe que o próprio Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus, ela não menospreza a figura feminina, pelo contrário, ela estabelece como ela realmente é. Nem hipervaloriza, nem menospreza, mas a reconhece como uma pessoa criada à imagem de Deus, pecadora, por isso precisa de redenção, e que as mulheres discípulas de Cristo, as que andam conforme sua palavra, acabam fazendo coisas que marcam a vida de muitas pessoas, como a dessa mulher marcou a história ao ponto de Jesus dizer, ela fez algo maravilhoso, ela fez o que pôde, e eu quero que vocês contem o que ela fez para a memória sua. Muito bem, meus irmãos, eu gostaria que a gente pudesse então compreender esse texto e tirar lições para a nossa vida, pois certamente nós também queremos deixar marcas benditas e não marcas malditas na nossa geração, na vida dos nossos filhos, dos nossos pais, na vida dos nossos colegas de trabalho, de escola, enfim, na sociedade em que nós vivemos, atitudes que marcam a história. É sobre isso que eu quero falar nesse momento, baseado nesse texto que mostra a atitude de uma mulher que marcou perfeitamente. Bem, o texto de Marcos 14 tem dois paralelos. Nós lemos em Mateus, no capítulo 26, essa mesma história, e lá é contado com algumas diferenças aqui, alguns detalhes diferentes. Jesus é ungido, e lá fala de um vaso cheio de alabastro, de precioso bálsamo, e que algumas pessoas ficaram indagando, para que esse desperdício? E mais uma vez o Senhor fala essas mesmas palavras. Então a narrativa de Mateus e Marcos, embora tenham algumas nuances, praticamente a mesma história. Claro, Marcos deve ter sido escrito primeiro e Mateus deve ter se utilizado dessa fonte primária. Mas no Evangelho de João, no capítulo 12, nós temos mais informações sobre esse episódio, inclusive dizendo quem era essa mulher que teve essa atitude tão nobre. E João capítulo 12 diz assim, 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe ali uma ceia, você lembra, na casa de Simão o leproso. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então a gente já sabe que lá em Betânia, era na casa de Simão, conhecido como Simão o leproso, Jesus Cristo estava lá. Quem é que estava servindo? Hoje nós já lemos sobre ela, ela gostava muito de servir, que era Marta. Marta estava lá servindo para que todos pudessem ter suas refeições. Olha o que o texto diz então agora, quem era a mulher
e derramou o bálsamo sobre Jesus. Verso 3: Então Maria, tomando 1 libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Então a gente já identifica aqui nessa passagem que aquela mulher era Maria, a irmã de Marta, a mesma que quedava-se aos pés de Cristo e que caminhava com o Senhor Jesus, sendo uma discípula dele. Mas aqui nós também temos a informação de quem é que ficava fazendo aquela crítica também, porque quando derramou o bálsamo, teve gente lá reclamando, para que esse desperdício podia ser dado aos pobres? Aqui diz quem ecoava essa voz. Verso 4: Mas Judas Iscariotes, um dos discípulos, o que estava para traí-lo, disse: Por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso, disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lhe lançava. Então, observe que aqui no texto de João, no capítulo 12, nós temos mais algumas informações sobre esse episódio. Então, o episódio se dá nos momentos finais do Senhor Jesus, depois de seus 3 anos de ministério, próximo já da Páscoa, estava perto da sua morte na cruz do Calvário, e Jesus então está num banquete ali, um momento, junto com algumas pessoas queridas, em Betânia. Esse era um lugar que Jesus certamente tinha muito carinho, muito cuidado, porque lá ele tinha amigos, irmãos queridos, e por vezes ele se recolhia naquele lugar. Era um jantar que estava sendo oferecido na casa de Simão leproso. Marta logo disse: não, deixa eu ajudar, porque a coisa que ela mais gostava de fazer era servir. Uma mulher crente, a dona Marta. E a Maria, que era aquela que quedava-se aos pés de Jesus, ou a ouvir-lhe os ensinamentos em sua casa, é essa mulher que tem a atitude nobre de pegar um perfume preciosíssimo, de nardo puro, e pegar aquele precioso bálsamo e derramar sobre a cabeça de Jesus 1 libra de nardo puro, 1 libra em torno de 340 gramas, era um perfume, era uma concentração de um perfume, e o texto aqui diz que o bálsamo derramado era nardo, que era geralmente originário da Índia, uma planta muito especial aqui, a ponta ou o cacho de uma planta perfumada que ficava ao leste da Índia. E ela era caríssima, ao ponto deles fazerem referência que podia ser vendida até por 300 denários, o que dava uma fortuna bem grande. E o vaso de alabastro era um vasinho pequeno, formato de uma pera, ou uma caixinha, talvez, até, que conseguia se colocar ali e concentrar por um bom tempo. Ela tinha isso talvez de herança de família, ou que juntou por muito tempo, e ela quebra aquilo ali, derrama o bálsamo na cabeça de Jesus. É porque quando fala assim, vaso de alabastro, parece que era um vaso desse tamanho, né? Então era um vasinho, perfumes, até hoje é assim, né? Os melhores perfumes, eles estão em pequenos frascos, né? E ele então é ungido ali por aquela mulher, as pessoas reclamam dele, a gente já sabe que era Judas, que estava encabeçando esse discurso de crítica à boa atitude daquela mulher, e Jesus então diz: deixa ela, para que vocês estão molestando essa mulher? Ela praticou, olha a expressão do verso 6, boa ação para comigo, uma boa ação. Isso aí não foi errado o que ela fez uma boa ação, e a boa ação dela não foi para os outros, foi para mim, porque estavam criticando, dizendo que podia ser dado aos pobres, e Jesus mostra aqui que nós nunca vamos resolver nesse mundo o problema da pobreza, e da miséria no mundo não vai acabar, isso só na glória do céu. Os pobres sempre vocês os terão, essa é a frase de Jesus, sempre vocês os terão, vocês podem ajudar sempre que vocês quiserem, todo dia você pode ajudar uma pessoa pobre, que sempre vai ter gente necessitada, mas a mim, dizia Jesus, nem sempre me tendes, porque estava próximo da sua crucificação. Então ele diz, essa mulher ela não fez só alguma coisa, ela fez o que pôde, o que estava ao seu alcance, o melhor dela ela ofereceu. E isso fez com que ela se antecipasse para algo maior, que talvez nem ela mesma compreendesse, que era o fato de que Jesus ia morrer na sexta-feira, ia ser sepultado, então ele já estava ungido
com o perfume, como que num processo de embalsamamento que era feito para as pessoas que iam serem sepultadas. E Jesus então narra, ainda mais uma vez reafirmando, onde for pregado esse evangelho, conte o que essa mulher fez para a memória sua. Então foi uma atitude que marcou a história. Então dessa narrativa, dessa história bíblica, eu gostaria de tirar 4 lições para você, lições práticas para o seu viver, a fim de que você também possa ter atitudes que marcam a história dos seus filhos, a história dos seus pais, a história dessa igreja, a história nesse mundo, a história da sua cidade, enfim, do seu país. Você quer entrar para a história não como um alvo em si mesmo, mas vai deixar marcas benditas nesse mundo. Olha o que essa mulher fez, e a gente pode extrair aqui pelo menos 4 princípios que eu gostaria de citar para vocês. Primeiro, atitudes que marcam a história, elas acontecem em meio a crises, acontecem em tempos de crise. Você observou, eu fiz questão de ler Marcos 14, de 1 a 11, mas a história, na verdade, está do verso 3 ao 9. Eu li um pouquinho antes e um pouquinho depois, exatamente para você perceber que essa bela história, ela está dentro de um contexto maior de crise, um contexto maior de divisão, de sedição, de gente respirando morte, criando estruturas para matar os outros. É no meio dessa crise, e não era dos outros qualquer não. A Bíblia diz nos versos 1 e 2, que os principais sacerdotes e escribas procuravam como poderia a traição prender Jesus e o matar. Como é que a gente podia? Porque eles não achavam nada para lhe acusar, então temos que arrumar alguma coisa. Quem é que pode trair ele? Vamos arrumar um jeito aqui. Como que a gente pode prender ele e matar ele? Essas eram as conspirações que estavam acontecendo. E alguns então, estava todo mundo resolvido a isso. Não, vamos matar ele sim, mas não agora no meio da festa, né? Porque o povo vai ver. Então vamos fazer isso mais escondido. Os versos 10 e 11 mostra lá Judas agora, que era um dos apóstolos. Esse aqui resolveu entregar Jesus. Procura os sacerdotes e fala, quanto é que vocês vão me pagar? E o texto faz referência a isso. Prometeram dinheiro e ele fala, por isso aí, não, isso aí já dá para mim, eu estou disposto a traí-lo. E de fato o fará com um beijo. E Cristo será então levado por aqueles homens até ser julgado e ser morto injustamente. Então observe, versos 1 e 2, versos 10 e 11. É exatamente onde o contexto da nossa passagem, contexto próximo. O que vem antes do texto, o que vem depois do texto. Bom princípio de interpretação bíblica. Quer saber o que isso significa no seu sentido mais profundo? Leia o texto dentro do seu contexto. Já diz um dos principais princípios aí hermenêuticos. Então, aqui a gente já tira uma lição. Onde é que acontece essa boa ação de Maria a ungir Jesus? Num contexto de gente querendo trair, de gente para vender, de gente querendo matar Jesus. É nesse contexto de crise, é nesse contexto de tramas de morte que surge uma bela ação. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo de crise. Nós estamos vivendo um tempo de crise como nunca se viu. De toda a minha vida, vamos dizer assim, de ver o mundo inteiro parando por causa de uma crise de coronavírus. E isso tem afetado a economia do país. Está aí as brigas aí, todo mundo nas mídias falando sobre lockdown, fecha tudo, não fecha tudo, quebra o comércio, o hospital está lotado, tem gente morrendo e a contaminação está grande. Você vai vendo essas coisas. Nós estamos vivendo uma situação de crise, independente do que você pensa sobre isso aqui, porque isso tem sido tão politizado nos nossos dias que muitas pessoas estão se tomando partido, ao invés de tentar encontrar soluções para os problemas. Mas a realidade isso só aumenta mais os problemas. A crise está instalada, mas é no meio da crise que Deus nos dá a oportunidade de termos atitudes que marcam a história. É exatamente nessas horas, e não somente nesse contexto maior, mas às vezes você está vivendo um contexto de crise dentro da sua casa, problemas dentro do seu lar. É nesse momento que está na hora de ter uma atitude que vai marcar a vida de todo mundo. Você está vivendo uma realidade difícil no seu contexto eclesiástico, na sua igreja está tendo problemas,
Opa, essa hora de crise é a hora que você pode ter uma ação concreta, uma ação que possa marcar a história das pessoas que lhe cercam. Foi assim que aquela mulher fez. Em meio à crise, todo mundo falando, vamos matar Jesus, vamos trair Jesus. Acontecendo isso, aí a mulher fala, eu vou fazer algo por Jesus. Eu vou fazer algo para a glória de Jesus. Eu vou fazer algo que revela o meu amor por Ele. Exemplificando isso para os nossos dias, nós vimos recentemente o colapso do sistema público de Manaus. E o que nós vimos de ação que marca a história? Coisa linda. A Igreja Presbiteriana de Manaus desenvolveu projetos celeiros e começou a recolher doações e entregar alimentos, remédios e cilindros para ajudar pessoas no meio da crise. Quando teve aquela pane lá em Brumadinho, depois que que rompeu-se lá todas aquelas barragens e as pessoas foram destruídas, muita gente foi para lá no meio da crise para demonstrar solidariedade. É na hora da crise que a gente pode se levantar e ser útil no reino de Deus. Eu queria que você pudesse pensar, quais são os momentos, quais são as circunstâncias que eu estou vivendo? Será que eu não posso fazer alguma coisa para mudar a vida das pessoas? Você não vai mudar todo mundo, mas alguma coisa eu posso fazer? Como Jesus mesmo disse, os pobres sempre vocês vão ter, não acho que você vai solucionar os problemas, mas tem coisas que você pode fazer. Tem coisas que você pode fazer na sua casa, tem coisas que você pode fazer na sua igreja, tem coisas que pode ser feita aí no seu ambiente de trabalho, tem coisas que pode ser feito na sua universidade, na sua escola, no seu colégio, com a sua vizinhança, tem coisas que podem ser feitas na sua cidade. É no meio da crise que a gente percebe as atitudes mais nobres. Aquela mulher fez o que pôde e o Senhor louvou por aquilo. Nós estamos vivendo tempos de crise. Você sabe muito bem disso. Que tal você ter uma ação melhor, uma atitude que marca a história? Essa é a primeira lição que eu gostaria de deixar. Segundo, atitudes que marcam a história entregam o melhor que possuem. A atitude da Maria, que entrou para a história, é uma atitude de alguém que não ofereceu qualquer coisa, mas ela deu o melhor que ela possuía. O próprio Senhor Jesus reconhece, ela fez o que pôde. O que estava ao alcance dela, ela fez. Ela pegou a coisa mais preciosa que ela possuía e ela disse, eu vou derramar isso sobre Jesus. Mas para que isso, rapaz? Eu vou fazer isso para a glória do Senhor Jesus. E ela entregou o melhor que possuía. E aqui fica essa lição para você. Você tem entregado o seu melhor? Ou aquilo que você faz é sempre só o mínimo? É só o básico? É só aquilo ali, só para dizer que já fez? Ofereça o seu melhor. As pessoas que mais influenciaram esse mundo foram as pessoas que se entregaram de corpo e alma, que se doaram completamente. Essa mulher fez isso, mas o maior exemplo vai vir do próprio Cristo, que deixou sua glória e veio a esse mundo para se entregar por nós, ofereceu o seu melhor. A história é marcada por Ele, muito mais do que a de Maria. A sua história também pode ser marcada por Cristo e por atitudes belas, atitudes nobres, virtuosas, que você poderá realizar nesse exato momento. Quem sabe enquanto você está ouvindo essa mensagem aqui, Deus não já está colocando no seu coração desejos de fazer alguma coisa que você sabe que pode fazer, mas que está sempre deixando para depois. Quem sabe um dia, faça enquanto você tem tempo, enquanto pessoas estão ao seu redor. Talvez você precise fazer isso com pessoas da sua casa mesmo. Tem gente que quando perde um ente querido, aí faz tudo, gasta um dinheiro enorme, compra um monte de flores, manda um monte de coisa. Não, pode fazer o que for, aí eu amava tanto aquela pessoa, pode fazer. Mas enquanto estava em vida, não fez. Por que não inverte isso? A Maria não fez depois que Jesus foi sepultado, não, ela fez antes. E ela ofereceu o melhor que ela tinha.
Quem sabe você vai ter uma atitude assim, pensar em fazer alguma coisa quando já perdeu. Depois perdeu o marido, agora está pensando em se sacrificar mais por ele. Depois perdeu a esposa, agora está querendo ser um marido melhor. Depois que os filhos já se distanciaram, agora é que quer ajudá-los. Que tal você agora entregar o seu melhor? Oferecer o que você tem de melhor, em vez de ficar só guardando para você mesmo. Isso aqui passa tanto por questões financeiras, isso aqui passa por questões dos seus talentos, oportunidades. Olha, tem muitas possibilidades de coisas que podem ser feitas aqui, mas o princípio é: entregue o seu melhor. Assim como Cristo deu o melhor dele por nós. Alguém já fez o melhor por você. Jesus Cristo fez isso. Então, impulsionado pelo seu nobre exemplo, siga você também e entregue o seu melhor na academia, entregue o seu melhor na sua casa, academia que eu digo aqui na literatura, se você é um escritor, na produção de coisas que vão favorecer outras pessoas. Produza o seu melhor para que Deus seja glorificado. Já vimos duas coisas aqui de atitudes que marcam a história. Primeiro, elas acontecem em tempos de crise. Segundo, entrega o melhor que possui. Terceiro, atitudes que marcam a história são sempre alvo de críticas por parte daqueles que não fazem nada. Pode olhar, os grandes momentos da história, coisas marcantes que tiveram ali, sempre tinha gente para criticar. A mulher está aqui com bálsamo puro, pensando em Jesus, com consciência limpa, consciência pura, vou oferecer o melhor que eu tenho para Jesus. E quando ela faz isso, tem alguém que fala: para que esse desperdício? Para que isso? Imagina só, rapaz, dá vontade de pegar o resto do vaso e quebrar na cabeça do miserável dele, mas não merece não. Mas dá vontade. Olha o que essa mulher aqui faz. Ela faz algo que Cristo é glorificado, mas tem alguns. O texto diz que indagaram-se alguns entre si. A gente já sabe que foram encabeçados por Judas. Eles estão ali assim: para que isso, rapaz? Rapaz, você viu que ela derramou aquilo ali? Podia ter botado um alfazema comum, né? Pegou logo o perfume caro importado. Por isso que ele ali ia vendesse ali, rapaz, isso aí ia dar para comprar muita coisa, ajudar muita gente. Para que esse desperdício? É mesmo, para que esse desperdício, né? E o outro, é verdade, para que... E esse que não faz nada influencia outros. A gente sabe pelo texto de João que era Judas quem estava falando, mas o texto aqui diz que alguns. Então ele acabou influenciando ali outras pessoas, porque é isso que o mal faz. O mal influencia, são atitudes malditas que muitas vezes atrapalham a vida dos outros. Você tem atitudes benditas ou atitudes malditas? Aquilo que você faz tem sido louvável, ou aquilo que você faz é pecaminoso, é nojento, é vil? Essa mulher aqui, ela fez o que era melhor. E aí aqueles que são errados começam a criticar. E geralmente é gente que não faz nada. Judas, para não dizer que não faz nada, Judas fazia o errado. Metia a mão na bolsa e se apoderava do dinheiro. O texto diz que ele era ladrão. Ele fazia: não, deixa que eu guardo isso aí. Essa bolsa pesada que guarda as moedas, as ofertas, o dinheiro. Deixa que eu cuido disso. Bandido. Estava ali só para se aproveitar. Quando ninguém estava olhando, ele metia a mão ali, pegava um pouquinho para ele. Depois falava: quanto é que tem aí? Rapaz, acho que tem pouco aqui, eu não sei. A gente gastou ali. E ele se aproveitando com sórdida ganância em seu coração. Afinal de contas, nunca foi regenerado. Judas era um ímpio o tempo inteiro ali, muito embora andando no meio do povo de Deus. Porque até hoje é assim. Tem gente que está vestido de santo, mas na verdade de santo não tem nada. Só a fachada. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Mas não é porque vai ter gente para criticar que a gente vai deixar de fazer. Então, se alguém te criticou porque você está querendo: vou fazer uma boa atitude aqui para com a minha mãe. Aí os outros irmãos: para que isso? Vou fazer uma boa atitude aqui com o meu pastor. Os outros: para que isso, rapaz? Faz para Deus, para quem está fazendo para ele? Vou fazer isso com uma boa atitude aqui para aquele irmão que canta na igreja, sou tão edificado.
Vou fazer uma boa atitude para aquele diácono que nas horas mais difíceis me serviu. Vou fazer uma boa atitude com aquela viúva que não tem ninguém por ela. Vou fazer uma boa ação. E aí, quando você pensa em fazer isso, vai ter gente para dizer, para quê? Deixe disso. Rapaz, não faça assim não. Gente só para criticar e não deixar se fazer o bem. Meus irmãos, assim foi aquela mulher, mas nem isso impediu ela de fazê-lo. Podem criticar, ela não vai dar ouvidos para isso. Tem um monte de gente para criticar, mas poucos para construir e edificar. Então, se alguém está te criticando, olha, meu irmão, segue teu caminho e continua fazendo aquilo que é certo, que Deus está vendo. E Ele é quem deve ser honrado em tudo aquilo que a gente faz. A propósito, essa era a última coisa que eu queria destacar. Atitudes que marcam a história consistem de boas ações que visam a glória de Cristo. Atitudes que marcam a história não são simplesmente para o seu nome ficar na história. Quem as faz não está nem um pouco preocupado com o seu próprio nome. Quem as faz está preocupado que o nome de Jesus seja honrado. Quem é que precisa de ajuda? Os pobres. Não, mas ela fala, os pobres a gente está sempre ajudando. Todo dia a gente faz alguma boa ação para ele. E para Jesus, o que a gente já fez para ele? Ah, Marta está servindo ali um jantar. Só isso? Não, vou fazer algo mais. Ela pega o mais caro, o mais precioso que ela tinha, e ela faz para a glória de Deus, para Cristo. Ela praticou boa ação para comigo, disse Jesus. Essa atitude aqui não é pensando nos outros, foi pensando em mim. E é assim que nós devemos fazer. E quando a gente faz assim, podem criticar, pode vir o que vier, pode alguém reclamar depois, mas você sabe que Cristo foi honrado, Cristo foi glorificado, e o próprio Cristo diz, muito bem, gostei dessa atitude. Essa mulher fez o que era certo, ela praticou boa ação para comigo, ela visou a glória de Deus. Nós não devemos fazer coisas para agradar pessoas, simplesmente, para ajudar os outros. A igreja do Senhor Jesus é chamada para atuar nesse mundo para a glória de Cristo, de fazer alguma coisa para que o nome de Jesus seja anunciado. Se as coisas que a gente faz enaltece o nosso nome, ainda está alguma coisa errada. O que tem que ser enaltecido é o nome de Jesus de Nazaré. É o nome do Filho de Deus, que se humilhou, e o seu nome é o nome que está acima de todo nome, e ao seu nome todo joelho há de se dobrar. Nós devemos honrar e visar a glória de Cristo. Afinal, esse é o propósito maior da vida. Fomos criados para servi-lo, fomos criados para adorá-lo. Primeira pergunta do Catecismo Maior de Westminster é exatamente isso. Qual é o fim supremo e principal do homem? E a resposta é, o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Nós fomos criados para glorificar a Deus, para nos alegrar fazendo isso. Aquela mulher, ela não quebrou aquele bálsamo com tristeza, ela derramou aquilo ali com alegria, ela estava servindo com alegria, visando a glória de Jesus. E é assim que nós devemos fazer. Nossas ações devem visar a glória de Cristo. Eu citei há pouco a boa atitude da Igreja Presbiteriana de Manaus, através do projeto Celeiro, ajudando muitas famílias, não só em Manaus, mas em outros lugares também. Essa igreja tem feito muitas boas ações, inclusive com barcos que estão ali para atender ribeirinhos, médicos, dentistas e outros profissionais de saúde são muitas vezes mobilizados para ajudar a população. A igreja está ali atuando num lugar que praticamente todo mundo virou as costas, mas lá tem pessoas servindo. E nessa época de pandemia, igrejas de todo o Brasil, nossa igreja aqui de Canoas também, e outras igrejas se mobilizaram para enviar donativos, pessoas enviaram suas doações, para quê? Para minimizar o sofrimento de outras pessoas. É uma demonstração disso. Uma igreja que começou com uma ação, mobilizou igrejas no Brasil inteiro. E milhares de pessoas foram favorecidas, foram ajudadas. Eu não sei se você vai poder ajudar muita gente ou pouca gente, mas eu lhe conclamo a ter atitudes que marcam a história. Atitudes que marcam a história acontecem em tempos de crise.
e nós vivemos tempo de crise, é um bom momento para você se levantar e começar a atuar. Atitudes que marcam a história entregam o melhor que possuem, afinal, Cristo, que é superior a tudo, fez isso primeiro em nosso lugar. Atitudes que marcam a história são sempre alvo de críticas por parte daqueles que não fazem nada. Então, ouça as críticas e prossiga o seu caminho, assim como Cristo fez. Atitudes que marcam a história consistem de boas ações que visam a glória de Cristo. Se você vai fazer alguma coisa, não faça para promoção de nomes de pessoas ou de coisas dessa natureza, mas faça tudo para que Cristo seja glorificado. E isso sim entrará para a história, para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe e que de maneira especial, nesse período em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, eu gostaria de concitar todas as mulheres a se inspirarem nesse belo exemplo dessa discípula de Cristo, uma mulher submissa a Cristo, que vivia para a glória de Deus e que entrou para a história através de suas boas ações. Que Deus nos abençoe. Amém. Surpreendidos pela graça de Deus, atuamos no mundo anunciando a Cristo. Vamos orar, finalizando o culto nesta hora. Bondoso Deus, amado Pai, que nós possamos ter atitudes que marcam a história, assim como as atitudes que aprendemos nesta hora. Rogamos que o Senhor nos ajude, mesmo em meio ao mundo em crise, atuarmos de forma que glorifique ao Senhor Jesus, não para a glória de homens, mas para a glória de Cristo. Que a tua igreja, que cada homem e mulher possa fazer isso, e de maneira muito especial, pois comemoramos o Dia Internacional da Mulher, queremos rogar as tuas bênçãos sobre a vida destas mulheres que o Senhor tem colocado em nossos caminhos. São mães, irmãs, tias, são pessoas que o Senhor tirou do seu cotidiano e colocou em nossas vidas, e nós te louvamos por isso. De maneira especial, queremos louvar pelas mulheres cristãs da nossa igreja, por aquelas que têm inclinado seus ouvidos para ouvir a tua palavra, revelando assim o seu interesse por coisas de valor eterno. Abençoe-as, ó Deus, ajudando-as a buscarem a Cristo, a terem a sua própria imagem sendo restaurada, a perfeita imagem de Cristo para as nossas vidas. Abençoa-nos é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Receber, irmãos, a bênção do Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Santo Espírito estejam sobre todos vós, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Eu vejo a sua graça, os pecados perdoar, a terra vai então cantar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo o povo
A Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana do Brasil em Canoas contempla toda a família, todas as faixas etárias. Nós temos classes dominicais para as crianças, para os adolescentes, para os jovens e diversas classes para os adultos. Para as crianças, classe para o berçário, classe Pérolas de 3 a 5 anos, que será transmitida via Zoom todos os domingos às 16 horas. A classe Fonte de Luz de 6 a 9 anos, também via Zoom aos domingos 15 horas. E a classe Árvore de Vida, de 9 a 10 anos, às 16h30. Então, veja só, todas as crianças estão aí contempladas nas nossas classes dominicais infantis. Também classe para os adolescentes e diversas classes para os adultos. Para os adultos, para aqueles que estão chegando à igreja, a classe Bases da Fé, catecúmenos, onde estudamos diversas lições, tendo por padrão, por roteiro, a Confissão de Fé de Westminster. Também a classe Princípios da Fé, que neste semestre estará estudando Teologia Sistemática 1 com o professor seminarista Marcelo. A classe Jovens na Fé, cujo tema neste semestre será Certas Ideias e Suas Consequências, com o professor Daniel Galdino. A classe Caminhada da Fé, cujo tema é Cronologia Bíblica do Antigo Testamento 2, já que estudamos a primeira parte no semestre passado, com o reverendo Daniel Alves. As classes virtuais, nós teremos 2 classes virtuais para você que não tem a oportunidade de estar presencialmente conosco e que está mais longe de nós. Então, 2 classes virtuais para adultos. Estas classes serão ministradas pelos nossos seminaristas. A classe Pilares da Fé, cujo tema é Teologia Reformada, e a classe Fundamentos da Fé, cujo tema, preste bem atenção no tema da classe Fundamentos da Fé. Desigrejado? Nem pensar. Jesus sim, igreja também. Então você é nosso convidado a fazer a sua matrícula, que será disponibilizada nesse domingo já, a sua matrícula via formulário eletrônico, e entrar em contato conosco. Caso você não receba este formulário de matrícula, pode entrar em contato conosco para que nós possamos então matricular você em uma das nossas classes. São todos bem-vindos à Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Canoas, nesse primeiro semestre de 2021. Deus abençoe a todos.